É quando a gente vê a Graciane com os ovos e tal. Quando a gente fala da Graci Ovos, era possível. A Graciane já era um meme e tanto Xuxa quanto Graci, a gente usou uma estratégia social first. Então a Xuxa voltando e lançando seus produtos assim como ela lançou na década de 90 e trabalhar com as duas foi sensacional, assim. Fala, meu Fora de Série, como você tá? Começando mais um episódio fantástico do Comunicação Fora de Série. Aqui a gente mostra a importância da comunicação comigo, Felipe Folli, especialista em comunicação e oratória, apresentador há 13 anos na TV e agora também na educação e trazendo conteúdo para você, como sempre. Bom, hoje estou aqui com um cara fera demais, um case de sucesso. Tem aí um vucu-vucu na internet, não à toa, com mais de 15 anos de experiência em marketing e uma trajetória construída no ecossistema da economia criativa na América Latina. Ele atua liderando estratégias em grandes empresas de tecnologia, responsável pela área de growth do Pinterest na América Latina e hoje como diretor de marketing do Canva no Brasil. Tem o desafio de impulsionar o crescimento da plataforma e conectar um produto global às necessidades, comportamentos e ritmos do mercado local, atuando em branding, social growth e performance para escalar impacto e construir marcas culturalmente relevantes. Veja só, fez uma ação agora fantástica junto com a Xuxa, junto com a Graciane Barbosa, o Graci Ovos, que bombou, todo mundo achando que era de verdade. Tive com ele nesse final de semana, ele falou um pouco mais sobre essa campanha, por isso trouxe o convite para ele falar sobre essa comunicação, falar sobre a comunicação visual, o que o Canva traz também, e eu tive a honra de também poder palestrar no Canva Brasil, no palco Canva, lá no RD Summit, o maior evento de vendas e marketing na América Latina. Então tenho o prazer de ter aqui comigo o diretor do Canva Brasil, Felipe Godoy. Aí, Fê, você tá bem? Tudo ótimo. Bem Felipe, demais. Obrigado pelo convite e muito obrigado pela tua participação no RD Summit, que foi brilhante. Acho que foi um evento super legal que a gente montou e a gente contou com nomes muito legais, inclusive o seu, e a gente teve retorno muito positivo da audiência sobre a sua palestra. Obrigado, cara. Foi demais estar ali. O maior evento da América Latina. Sim. Me conectei ali com a Beca. A Beca, sim. Uhum. E foi fantástico, cara, porque achei o mais legal de tudo como vocês estão se posicionando, né? Sim. E como a gente fala de comunicação... Primeiro, o Canva é de onde? O Canva é uma empresa australiana. Australiana. Muita gente acha que é americana e algumas pessoas até acham que é brasileiro, porque ele parece uma plataforma já brasileira. Abrasileirado. Já tá demais brasileiro. Mas é uma plataforma australiana que foi criada mais ou menos 11 anos atrás na Austrália e que já passa por um processo de internacionalização muito forte do produto há muito tempo. Tanto que o produto ele é muito bem localizado para o Brasil há mais de 10 anos. Uhum. Né? Então a gente está falando aqui de uma presença de marca de produto de mais de 10 anos. Mas o marketing do Canva é mais recente. O time se formou, eu entrei há 2 anos e meio atrás, quando eu comecei a formar o time de marketing do Canva no Brasil, e a partir de então a gente começou a trazer um pouco mais da estratégia e da comunicação local para o Brasil. Não tinha antes? Antes a gente tinha algumas pessoas trabalhando do Brasil, mas ninguém da área de marketing. A gente tinha muito pessoal que trabalha com comunidade de criadores de conteúdo, que criam conteúdos para a plataforma, os templates, que precisam estar aqui no Brasil, né? A gente tem designers. Eu conheci lá na palestra. Sim. Que eles deixam os templates prontos. Quando você vai entrar, já tem prontos, são eles. Exatamente. Parceiros. A gente tem um time interno de designers que faz a criação de templates, mas a gente também tem parceiros nossos, que são os criadores, que criam templates para a plataforma, porque no final o template ele tem que falar a linguagem local. Design é uma questão cultural. A gente precisa levar o aspecto cultural para dentro da plataforma. As pessoas precisam se sentir representadas pelo design que ela está vendo lá, pela maneira de comunicar. Um template criado no Brasil é muito diferente de um template criado no Japão. A maneira com que a gente comunica as coisas, a hierarquia das informações, as cores, tudo isso fala muito sobre a nossa cultura. Então é preciso que a gente tenha criadores locais que criem templates que realmente comuniquem com essa audiência. Muito bom, muito bom. Agora, vocês reportam para lá ou aqui no Brasil? A gente reporta para o time Latam, então a gente tem um time de Latinoamérica que trabalha dentro do time de internacional. Então a gente tem uma conexão muito forte com o marketing, que é, vamos dizer assim, a nossa família, mas o nosso reporte é para a região. O que nos dá uma flexibilidade estratégica muito boa. Porque quando a gente pensa numa estratégia global,
Quando ela desdobra localmente, ela enfrenta vários problemas, porque é muito difícil você pegar uma estratégia global que vá funcionar para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Alemanha e para a Indonésia. Sim. Então, como a gente tem um reporte regional, facilita muito a gente criar estratégias que realmente falem com o público local e que atendam às necessidades do público local. Como vocês têm se comunicado com esse público local? Qual estratégia é essa? Quando eu vejo o Canva, o patinho ali no meio do RD Summit, o palco Canva que eu me apresentei lá, a palestra, comunicação fora de série, inclusive. Quando eu vejo vocês fazendo essas ações com a Xuxa, Graciane, como vocês querem ser vistos aqui? Qual é a comunicação que vocês têm por trás do Canva? Eu acho que o grande desafio do Canva, quando eu comecei a trabalhar no Canva, é que a gente já tem um awareness muito grande. Nós já somos uma marca muito conhecida e muito amada. Cada vez que eu vou em um evento, as pessoas me param e falam: o Canva salvou minha vida. Essa é a frase que eu mais ouço, eu vou fazer uma camiseta legal, com ela. Hein? Legal. Mas, então, esse é um desafio, porque como é que a gente, como marketing, consegue entrar nessa conversa e somar nessa conversa? Como é que eu faço com que esse amor e esse carinho que as pessoas têm pela marca realmente aumente e a gente consiga direcionar a conversa? Porque a grande questão é, a gente é muito conhecido no Brasil, mas às vezes as pessoas conhecem só uma parte do produto. A complexidade do Canva é que a gente tem diversos produtos, então eu não tenho só o criativo, o design que você vai fazer para o Instagram estático, mas eu também tenho vídeos, apresentações, docs e uma série de outros produtos que podem ser usados pelos empresários, pelos fora criadores a de IA conteúdo. agora que consegue construir, você põe a narrativa e ela constrói para você. Sim, a inteligência artificial eu acho que vale um super ponto, porque a gente conseguiu incorporar ela de uma maneira que facilita muito o processo de criação, porque as pessoas já sabem usar o Canva. E aí a gente adiciona a inteligência artificial para ela facilitar e acelerar esse processo. Mas a maneira com que a gente está comunicando no Brasil, ela está muito vinculada a esse desafio. Então, eu preciso ter um nível de profundidade na comunicação, então a gente entrou muito em eventos. Nesse ano a gente participou de mais de 60 eventos pelo Brasil. O Sebrae foi um super parceiro, o RD Summit foi outro. A gente teve vários parceiros que a gente se associou para conseguir comunicar um pouco mais a marca, falar sobre os produtos, treinar as pessoas, e a gente notou que as pessoas têm um interesse genuíno sobre o Canva. Então elas querem aprender mais, elas querem entender tudo que elas podem fazer lá. Então a gente rodou o Brasil, literalmente. A gente esteve em todas as regiões do Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente esteve na Feira do Empreendedor de São Paulo, onde a gente treinou mais de 17 mil pessoas em 4 dias. A gente montou uma arena e fez rodadas de treinamento. Então, esse é um dos pilares que a gente está usando para fazer a comunicação. Um outro pilar é um pilar mais institucional. E aí a gente traz o nosso social e as nossas campanhas. É um pilar institucional e de produto, né? A gente não diferencia tanto assim. Mas quando a gente fala da nossa estratégia de comunicação, é só você entrar no nosso Instagram e ver como a gente está se comunicando com a nossa audiência. A gente trouxe o tom de voz da marca, que é uma marca muito amigável, é uma marca muito divertida, não é uma marca rígida, e a gente trouxe isso para a nossa comunicação de social. E isso reverberou tão bem que a gente criou a campanha muito pensando em como a gente aborda o nosso conteúdo de social. Então, quando a gente criou as campanhas, que começou com a campanha do Jacan e agora teve da Xuxa e da Grace, a gente trouxe muito de uma comunicação que ela fala sobre o produto, que ela traz o produto no uso que a gente quer que ele seja representado, mas de uma maneira divertida, numa narrativa interessante, com uma história que vai fazer realmente as pessoas se engajarem. Que traz também um pouco do extraordinário. E até acho estranho e engraçado as pessoas acreditarem que isso é real, porque até quando a gente vê a Graciane com os ovos e tal, cara, tem uma parada assim surreal que você olha que é realmente o exagero, aquela pincelada a mais na tinta, para que a pessoa entenda que não passa de uma brincadeira e que ali por trás tem algo querendo ser dito, mas as pessoas ainda assim acreditaram em tudo, né? Então, mas eu acho que aí a gente tem que pensar como a gente comunicou essa campanha, porque eu não culpo as pessoas que acreditaram, porque no final das contas, as nossas escolhas, elas foram feitas exatamente para trabalhar essa realidade possível. Então, primeiro ponto, quando a gente fala da Grace Ovos, era possível.
A Graciane já era um meme sobre ela deve ter a marca dela, ela come 40 ovos por dia. Então, a gente deu vida a um meme, a uma discussão que já existia. Então, isso era super possível. A camada onde a gente começa a tornar o absurdo possível é a questão da marca de luxo. Então a gente trouxe um outro elemento que hoje se fala muito sobre o mercado de luxo e acrescentou nessa conversa. E aí ele começa a namorar um pouco com o impossível, com o lúdico. A gente quis contar uma história porque a história por trás, o grande objetivo é falar tudo que você consegue fazer com Canva. Então como o Canva pode ajudar a sua empresa. Só que a gente, ao invés de escolher um caminho óbvio, que seria pegar um empreendedor, mostrar ele no dia a dia e fazer isso, a gente escolheu um caminho lúdico, a gente escolheu uma narrativa que a gente sabia que ia engajar. Então esse caminho lúdico, ele nos permitiu ter mais flexibilidade na hora de contar essa história, mas ela também, por exemplo, para a gente entender por que as pessoas acreditaram, o que não era possível acreditar. Quando a gente escolheu fazer a campanha, a gente até estava discutindo, por exemplo, o uso de inteligência artificial. O vídeo de lançamento da Graci Ovos foi todo criado com inteligência artificial do Canva. Porque a gente sabia que era uma estética que a gente queria. Ela tinha um pouco dessa linguagem quase que de sonho, de realidade paralela. Então o vídeo de lançamento da Graci Ovos foi feito com inteligência artificial do Canva. Quando a gente vai para a campanha, o vídeo da Graci tem as galinhas de verdade. A gente não usou inteligência artificial para criar nada ali. Obviamente na edição. As galinhas ricas, cabelo alisado, a pena alisada, uma riqueza. Maravilhosas, né? Elas foram muito bem selecionadas, muito bem tratadas. Sim. Mas a gente escolheu, por exemplo, levar as galinhas e montar os cenários porque a gente queria reações naturais. A gente queria a Graci interagindo ali com as galinhas, às vezes podendo até se assustar, ficando um pouco tensa. E a gente queria essas reações para que a campanha fosse muito verdadeira. Então eu acho que tem questões ali de escolhas que a gente faz que vão comunicar coisas que nem sempre estão tão claras, mas que passam uma mensagem. Fora que quando vocês revelam, a revelação ela vem só no final. Sim. Isso já é controverso. Todo mundo quer jogar a marca de cara, quer deixar ela escondidinha, quer que ela apareça. Qual que foi essa estratégia também? Esse tem um ponto interessante, porque quando a gente pensou na estratégia aí, tanto Xuxa quanto Graci, a gente usou uma estratégia social first. Então, a gente começa essa campanha no social. Então, quando a gente começa por esses canais, a gente consegue ter mais flexibilidade da narrativa, diferentes formatos. O vídeo da Xuxa tinha 1 minuto e 50. É super longo. Ele não é um vídeo pra gente trabalhar em TV, por exemplo. E o vídeo da Xuxa, em 1 minuto e 50, a gente entra com a marca só em 1 minuto e 20. Então, quando a gente pensa no guide publicitário de marketing, a marca teria que aparecer logo no início para a gente aproveitar o buzz, para a gente aproveitar as visualizações. Mas o que a gente acredita é que se a gente trouxesse a marca para o início, a narrativa ia se enfraquecer. A gente precisava contar uma história que fosse interessante, que as pessoas engajassem, que elas comentassem. Só que se a gente trouxesse a marca logo no início, ia ser mais uma publicidade. Então ele tinha que ter uma cara de história muito mais do que publicidade. Por isso que a gente optou por deixar a marca para depois. A gente criou um engajamento, a gente gerou um debate e quando esse debate já está lá em cima, a gente traz a marca e traz o produto. Então, por isso que as nossas peças iniciais e por isso que a Graci Ovos, que ficou 24 horas no ar, não falava do Canva nas primeiras horas. Vendia primeiro o storytelling, a história, né, para criar essa conexão, a pessoa no final ter a revelação. Agora, a Graciane, você falou de algumas dificuldades, ela tinha se machucado, não é mesmo? Esse foi um outro ponto. Vocês tiveram que ir todos para o Rio de Janeiro para poder fazer essa gravação. Fala um pouco desses bastidores, cara. Como que foi chamar a Graciane? Agora, o que vocês vão fazer com isso? Porque o desenrolar é maravilhoso, que vocês têm um monte de seguidores, quase 40 mil seguidores, Graci Ovos. Graci Ovos, não é mesmo? Poderia se tornar uma empresa, poderia faturar muito, poderia ter Sim. faturado muito no lançamento. Me fala mais do desenrolar, cara. Vocês pretendem fazer algo com isso? E como foi esse contato com a Graci? Sim, então quando a gente foi escolher as pessoas que iam representar a marca e contar essa história, a gente pensou em várias celebridades, mas a gente ficou com a Xuxa e com a Graci porque a gente entendeu que tinha uma história muito interessante para ser contada ali. Então a Xuxa voltando e lançando seus produtos, assim como ela
lançou na década de 90, na década de 80, agora numa nova versão, era uma história muito interessante, trabalhava com nostalgia, ia criar realmente um debate e um engajamento que a gente estava prevendo na internet. A Grace era a mesma coisa, ela tinha uma história interessante, um meme que podia virar real. Então, quando a gente pensou nas pessoas para essa campanha, a gente precisava pensar em pessoas que iam conseguir criar essa atração, que iam conseguir fazer com que a história fosse bem contada. E para isso, a gente precisava trazer a história dessas pessoas. Então, a gente trouxe a história da Xuxa para o comercial. Então era a Xuxa sendo representada naquele momento como Xuxa, né? A gente montou o cenário, a gente trouxe as paquitas. Pra Grace, falar de ovos, falar de mundo fitness é a cara dela. A gente trouxe até alguns trocadilhos pra brincar um pouco com a vida pessoal dela. Ela foi super do flexível, belo, né? O belo visual. Então foi super legal isso. Então a gente escolheu as duas por causa disso. E trabalhar com as duas foi sensacional, assim. A gente super se divertiu no set. A gente teve a questão da Grace que se machucou. A gente estava há poucos dias de gravar com ela quando ela se machucou. Então, assim, momentos de tensão, reuniões, o que a gente vai fazer, o que o médico diz, espera ela entrar na mesa de cirurgia, o que vai ser depois. A gente teve que refazer o nosso planejamento, mas deu tudo certo no final e a Grace super entregou, ela estava super disposta. A gente, obviamente, estendeu um pouco mais a gravação para dar mais tempo para ela, né, de recuperação e também para ela se movimentar com mais tempo dentro do set. Mas tanto Xuxa quanto Grace foram maravilhosas na gravação, super entraram dentro dos personagens, super entregaram textos incríveis. A gente obviamente, né, construiu esse texto e esses roteiros juntos, mas lá no set a gente trocava também uma ideia, via como a gente poderia representar algumas das linhas, como a gente podia trazer uma piada adicional, então foi super bacana. Campanhas como essas, assim, elas trazem faturamento imediato ou é branding puro que vai trazer algo? A nossa estratégia atual está muito focada em branding, então, como eu estava falando, né, o nosso desafio é falar da marca de uma maneira que vai somar a tudo que a gente já tem. Então, a gente já tem um awareness gigantesco, a gente já tem uma marca muito amada. Então, como é que eu crio uma campanha que vai somar isso? E essa primeira fase da campanha fez exatamente isso. Botou a gente na roda de conversa, gerou debate, gerou awareness, gerou muito alcance. Buzz, né? Todo mundo falando. A gente entrou dentro da cultura brasileira. Eu acho que esse é um outro patamar que a gente nem imaginava de alcance. Porque, no final das contas, não é só a gente ter se tornado viral, mas é a cultura brasileira incorporar. Então a gente teve o GovBR criando vídeos sobre a Grace, a gente teve campanhas de câncer que criaram paródias do nosso vídeo. Centenas de influencers repostando, falando sobre o assunto, ninguém queria ficar de fora. Ninguém podia ficar de fora. Podia ficar de fora, isso porque é muito bom. Eu acho que esse é o grande lance, a gente não só surfou uma onda, como a gente criou essa onda. Sim. Quando a gente juntou o mundo fitness, o luxo, e a gente trouxe esse absurdo possível, o debate estava lá. E o mais legal dessa estratégia é porque todo mundo que criou conteúdo no primeiro dia teve que criar conteúdo no segundo dia. Inclusive os portais de notícia. Todo mundo que noticiou que a Grace estava lançando uma marca de ovos, no dia seguinte teve que falar de novo. Não era isso, era uma campanha publicitária. Então foi muito legal porque a gente teve um efeito duplo. 2 dias seguidos onde o assunto era Grace Ovos e no segundo dia a gente entra com o Canva. E a gente já tá lá em cima surfando uma onda muito interessante. No mundo chato que a gente está vivendo, tinha um risco disso ser um tiro no pé. Das pessoas acharem que vocês enganaram o público. Vocês pensaram nessa variável? A gente discutiu vários pontos que poderiam ser riscos para a marca, mas a gente foi muito bem respaldado, a gente entendeu muito bem o que a gente estava comunicando e o que a gente estava fazendo. E a gente entendeu que no final a gente apostou 100% que as pessoas iam receber muito bem. Que no final das contas todo mundo ia achar muito engraçada a piada, que as pessoas iam gostar da história. A gente estava muito seguro de que o engajamento gerado nessa conversa ia depois gerar um amor pela marca, que ia gerar algo positivo, um carinho. Foi do tipo, nossa, mandaram muito bem. Então a gente teve retorno só positivo, mas a gente mapeou, a gente conversou sobre essas possibilidades, mas a gente estava muito seguro do caminho que a gente estava traçando. A comunicação, então, ela foi efetiva. E aí a gente fala de branding. Como que a gente
mensura isso, cara? Como que vocês, profissionais de marketing, né? Essa é uma dúvida minha, conseguem entender, pô, a gente furou a bolha, coisa e tal. E aí é um lugar maluco, porque vocês agora estão lá em cima do tsunami. E parece que é só daí pra cima, né? A gente não pode mais descer, até em outras pessoas que vocês vão trazer pras campanhas, em outras estratégias, até o Graciovos, que eu te perguntei pra gente entender agora pra onde vai. E aí? Me fala. Então, o Graciovos até é uma questão que a gente não esperava. Isso, assim, várias coisas que a gente não esperava. Uma delas é que o perfil da Graciovos hoje é o maior perfil de marca de ovos do Brasil. A gente tem quase 40 mil seguidores e o outro perfil de marca muito famosa tem 10 mil. Então, olha que louco. E é super famoso. Né? De galinhas felizes. Exatamente. Daí agora a gente tá mais feliz, eu acho, sim, né? Porque a gente tá com quase 40 mil. E a gente até tá discutindo isso. Eu encontrei a Graça no final de semana e a gente tá discutindo o que a gente pode fazer com isso, porque a gente não tinha previsto esse sucesso todo. E eu acho que tem várias coisas que ainda podem desdobrar em termos de como aproveitar melhor essa campanha, como a gente aproveita todo esse buzz. Mas a campanha não parou. Hoje, por exemplo, a gente lançou um novo vídeo da campanha, que é a Grace fazendo flexões e editando um vídeo do Canva. Então, conecta muito com a história dela, com a Grace no lugar que todo mundo imagina que ela está, e aí montando um vídeo dentro do Canva. Então, a gente aproveita toda a narrativa que foi construída e começa a trazer mais o produto para dentro. Que é uma estratégia muito interessante, porque o primeiro vídeo ele faz uma comunicação mais geral, e aí pouco a pouco a gente vai trazendo mais a marca e o produto nos vídeos subsequentes. A gente tem 4 vídeos, a gente teve 4 vídeos com a Xuxa, tem 4 vídeos com a Grace, e a gente vai desdobrando ele não só no social, mas também em outros canais. Como vocês pensam nisso? Quantos vídeos postar dentro dessa campanha a ponto de que não fique chato? Que agora falou todo mundo, já ouvi falar de Graciela, tá, já entendi. Quanto vocês pensam nessa estratégia? Como? O tempo de internet é uma coisa muito difícil de você dominar. Por exemplo, na primeira campanha que a gente fez do Jacan, a gente deu um espaçamento de 1 semana entre um vídeo e outro. A internet não tem essa velocidade. A internet é muito mais rápida que isso. E a gente entendeu, não, precisa ser mais rápido. Precisa acontecer numa velocidade mais rápida. Então, quando a gente fez o desenvolvimento dos vídeos, a gente entendeu que entre 4 e 5 seria uma boa quantidade. Nem todo vídeo vai para todos os canais. Então, por exemplo, todos os vídeos que a gente produziu vão para social, mas nem todos vão para TV, por exemplo. Então a gente foi entendendo que vídeos e que linguagem, e aí a gente entendeu que 4 a 5 vídeos era uma quantidade boa da gente contar a história e aproveitar a narrativa criada e desdobrar em outras histórias. Agora, o Graciovos vai virar um business ou não? A gente, Canva, não tá olhando para isso, mas a gente deu toda a liberdade para a Graciane seguir adiante. Se ela quiser, ela tem toda a liberdade para fazer, e eu acho que tem um mercado aí esperando por ela. Tem um mercado esperando. Tem um mercado. Talvez não seja com a caixa que a gente criou, talvez não seja naquele formato, mas eu acho que a Graciane é uma super força, e a gente percebeu isso na nossa campanha, do quanto ela movimentou as coisas, e eu acho que ela movimentou muita gente para isso. Então eu não estranharia se ela lançasse uma marca de ovos. Ela percebeu também que ela é uma marca forte. Ela é uma fortíssima, assim fortíssima. A associação entre o Canva e a Grace foi muito interessante, porque a narrativa que a gente contou foi muito benéfica para os dois. A gente conseguiu construir uma história que realmente contasse quem era a Grace, mas também o que o Canva pode fazer pelo empreendedor de uma maneira que engajou muitas pessoas, né? Como ela fez essas flexões, se ela estava machucada? A gente içou ela. Içou? Ela foi amarrada. A gente, obviamente, validou com ela antes. A gente fez testes com outras pessoas, mas ela tinha uma amarração na altura da cintura que fazia com que ela levantasse e baixasse. Olha só. E ela conseguia fazer isso sem os braços para poder editar o vídeo. Muito bom. Agora, entre as duas campanhas, vocês têm esse comparativo? Não pra gente comparar Xuxa ou Graciane, tá? Mas quais das duas campanhas vocês acreditam que foi mais validada, foi maior sucesso? A da Graciane? Eu acho que as duas campanhas foram muito bem sucedidas, mas elas tiveram estratégias diferentes, e a gente usou de estratégias diferentes porque a gente já estava achando que usar a mesma estratégia para as duas ia ficar cansativo. Porque a gente cogitou, inclusive, lançar a da Xuxa com esse teaser inicial. Mas aí a gente falou,
usar a mesma fórmula para as duas ia ficar meio saturado. Então a gente optou por ir com a Xuxa, com tudo que ela já tinha. Então a gente, quando lançou a Xuxa, já era claro que era uma campanha do Canva. E com a Grace a gente resolveu fazer esse teaser inicial da Grace Ovos. A Grace Ovos, ela e a Graciane alcançaram um resultado maior, porque elas viraram esse debate. Mas a da Xuxa também teve resultados muito bons. A gente conseguiu, nas primeiras 12 horas, chegar em resultados de 7 milhões de views muito rapidamente. Então a gente conseguiu fazer com que ela desdobrasse muito bem. E muito interessante, a Xuxa e os produtos dela, uma das coisas que mais fez sucesso foi a Air Fryer da Xuxa. A gente criou a Air Fryer de verdade, a gente distribuiu para influenciadores e aí isso gerou um buzz muito interessante das pessoas quererem Air Fryer, poder comentar, discutir o que mais que a Xuxa podia ter lançado. Porque receberam fisicamente. Exatamente. E os influenciadores sabiam? Que não passava numa brincadeira? Sim, a gente Afinal de contas, quem contratou foi o Canva, não foi a Air Fryer, né? Foi o Canva. Fala, pô, entendi. Não, a gente estava muito alinhado com os influenciadores para que a gente conseguisse ter uma estratégia que realmente seguisse a narrativa que a gente queria. Então, eles sabiam quando estavam recebendo. A seleção que a gente fez foi muito alinhada com quais influenciadores, quais celebridades estavam fazendo a propaganda. Então, dependendo da Xuxa ou da Grace, a gente selecionou influenciadores diferentes, mas eles sabiam sim. Legal. E eles tiveram dedo nisso? A própria Xuxa e a Graciane escolhendo os influencers? A gente falou com a Grace e perguntou pra ela: Grace, se você tivesse que lançar uma marca de ovos, quais influenciadores você escolheria? Porque isso era um insight muito interessante para dar mais veracidade na campanha. Então, se ela fosse lançar, realmente que ela escolheria. A gente selecionou esses e adicionou outros influenciadores também para fazer a composição. Quando termina uma campanha como essa, o que fica evidente para você é a força do branding? O quanto o branding é importante na nossa comunicação? Falo do Canva, na sua, você está aqui em todo momento, né, se vendendo enquanto Canva, enquanto Felipe. Quão importante é a nossa marca pessoal, cara? Então, a marca pessoal eu acho super... Marca pessoal e branding em geral, né? Eu acho que, vamos começar pelo branding, ele é super importante, é fundamental. O branding é o que todo mundo pensa sobre você sem você dizer nada, né? Então, quando a gente fala de Canva, o que vem na mente das pessoas, isso é branding. Então, é muito importante que o que venha na mente das pessoas esteja alinhado com a nossa estratégia. O que a gente comunica esteja alinhado com a nossa estratégia e os nossos objetivos para o país. Então, é muito importante que a gente construa uma marca que esteja alinhada com o que a gente quer comunicar, com o que a gente quer que as pessoas percebam e com o que a gente quer que as pessoas façam com o produto. Então, por exemplo, dos aspectos de branding que a gente está trabalhando é como a gente comunica tudo que o Canva é. Que é complexo, porque quando a gente pensa no Canva, a gente tem uma série de produtos. Então, como é que a gente consegue construir uma marca que consegue aportar tudo isso que a gente faz e consegue vender uma mensagem, entregar uma mensagem que fala com esse público, que vai compreender o Canva a partir disso. Então, branding é um super desafio, mas é muito importante para que a gente consiga evoluir com o produto e que a gente consiga continuar que as pessoas usem e saibam mais sobre esse produto, né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente tem falado, a gente sempre tratou o Canva como uma plataforma de design, mas recentemente a gente está falando sobre o Canva como uma plataforma de comunicação visual, porque isso abarca mais coisas. Quando eu falo de design, talvez eu esteja limitando a um editor de fotos, a um editor de vídeo ou a criação de designs estáticos para as redes sociais. Mas quando eu falo de comunicação visual, eu estou falando de uma apresentação, eu estou falando de um documento, eu estou falando até de uma planilha. Então, quando a gente traz a questão da comunicação visual, a gente consegue aplicar mais nos produtos que a gente tem e aí isso é branding. Então, né, como é que a gente conecta com essa mensagem principal? E você perguntou de marca pessoal. Eu acho que a marca pessoal é muito importante para que a gente consiga ganhar credibilidade, para que a gente desenvolva a autoridade. Então, eu acho super importante hoje, quando a gente está falando de uma marca como o Canva, quando ela se posiciona, que a gente consiga representar muito bem essa marca, para que a gente consiga realmente passar as mensagens de uma forma clara, para que a gente consiga estar aqui fazendo uma boa representação de tudo que a marca construiu ao longo desses anos. A ideia do Canva é democratizar, então, a comunicação visual. É isso. A nossa missão é essa. É empoderar as pessoas para criar.
Então, a nossa ideia é que mais pessoas possam usar essa ferramenta para desenvolver tudo relacionado a design e a comunicação visual. Tanto que, se você for olhar o Canva, a gente tem uma versão gratuita que já entrega um produto excelente. Então, de uma maneira gratuita, você já consegue usar uma plataforma e criar designs com uma qualidade absurda. E a versão Pro, ela é super acessível também. E eu acho que quando a gente pensa em empoderar e dar acesso, né, tem duas questões. Eu falei da questão financeira, Sim. mas tem uma outra questão que é o quão fácil é usar o produto. É intuitivo, porque antigamente você tinha que pagar um designer, você tinha que pagar alguém que manja, que faz, sei lá, e mexe, vetoriza. Hoje a gente consegue entrar ali, é intuitivo, consegue mexer. A minha palestra, isso foi muito legal. No dia que eu fui palestrar ali no RD Summit, no palco Canva, e falaram, sua palestra tá no Canva? Eu falei, tá. Claro que tá, porque é muito mais fácil para eu fazer. Até os designers, eu cheguei a contratar para eles fazerem uma parte ou outra, eles fizeram no Canva e colocaram lá, então é muito mais fácil de eu poder manipular para uma apresentação ou outra, para mim. E não tô falando, porque você tá aqui, eu realmente uso. E é incrível isso. A IA também é muito mais fácil. Outro dia eu precisei fazer um Media Kit rápido do meu podcast de entretenimento, Pode Tudo e Mais Um Pouco e tal. Eu joguei lá e ele me gerou tudo, tava fácil. Isso é o mais incrível de tudo, cara. É ficar fácil, é facilitar a nossa vida para poder utilizar. E eu acho que isso é grande parte do sucesso do Canva. Quando a gente pensa no Canva e o sucesso que ele teve no Brasil, a gente entende que a gente teve um Product Market Fit perfeito. O que é isso? Significa que o nosso produto atendeu exatamente a necessidade que o público tinha. Por quê? Porque a gente tem um produto que é fácil de usar, barato e mesmo assim entrega muita qualidade. Porque quando a gente pensa nas mídias sociais, mesmo um MEI, um pequeno empreendedor, ele tem que usar a internet para vender seus produtos e ele tem que ter qualidade no que ele vende. Porque isso dá credibilidade, facilita com que ele venda mais. Então a gente pega todos esses empreendedores que estão tentando vencer, estão tentando vender mais, estão tentando desenvolver o seu negócio, e você entrega uma ferramenta que ele consegue desenvolver o seu negócio e consegue desenvolver designs sem que ele tenha um grande conhecimento sobre isso e de uma maneira barata, a gente encontrou a fórmula do sucesso, porque a gente realmente entregou o que as pessoas estavam procurando. E aí a gente entende também o quanto o brasileiro abraça a causa. Ele vai fazer, ele vai construir, só que ele vai construir com nível de qualidade alta. Mesmo não entendendo, talvez, tanto sobre design, ele sabe que ele precisa construir algo de qualidade. Esse é o ponto pra mim, porque quando a gente não sabia usar uma ferramenta dessa, era uma coisa tosca. Lá, como tem os templates, fica profissional. Sim. Fica bonito, fica bem feito, fica fácil. É que tu não começa do zero, né? Esse é um grande ponto. Quando a gente pensa no uso do Canva, você já começa de um modelo, você já começa de uma inspiração, de um ponto de partida muito mais avançado. Se você pegar uma tela em branca e for desenhar um post pro Instagram ou criar um vídeo, é muito mais difícil. Mas se você consegue pegar um modelo, você já começa inspirado. E aí você adiciona suas fotos, muda as cores, e aí, como o ponto de partida está tão avançado, o resultado final também fica muito mais avançado e de uma qualidade muito maior. Sim. Agora uma pergunta que, não sei, já devem ter perguntado 1 milhão de vezes. Qual é o lance do pato? O pato é muito bom. O pato, na verdade, há muitos anos atrás, quando você atingia, por exemplo, eu acho que eram 1000 designs feitos, passava um pato no produto, no Canva, passava um pato na sua tela do computador e tal. Então, o pato, ele surgiu dessa época. A gente voltou com ele para os nossos eventos, porque a gente achou que era um mascote interessante para trazer. E aí, o pato, ele virou uma figura meio central. Xodó. Virou um xodó, virou um mascote da gente. E hoje a gente tem 3 patos, né, infláveis, e eles têm agenda. A gente tem a agenda dos patos, porque tenho dúvida. A gente vai em eventos e as pessoas pedem. Então, assim, dependendo do evento que a gente vai, o próprio evento pede pra gente levar o pato. Então a gente teve que fazer a agenda do pato. Mas essa é uma história que a gente começou a explorar mais esse ano, e quando a gente foi falar do Canva pelo Brasil, que foi o movimento que a gente fez esse ano para treinar mais pessoas, a gente treinou mais de 70 mil pessoas ao vivo esse ano, em pouco mais de 2 meses. Então a gente realmente rodou o Brasil e a gente quis usar o pato para ser lúdico. Então a gente criou até uma narrativa do pato, uma história. De novo,
usando o social, usando o Instagram para ter mais flexibilidade, para ser uma abordagem mais divertida. E aí o Pato André surgiu, cresceu e tá aí agora em todos os eventos. Muito legal. O Pato tem aquele lance também do Jeep Wrangler, né? Já sabe? Sim, Eu não sei se a galera... Eu fui para os Estados Unidos agora e Wrangler lá é igual água, tem em todo canto. E o Jeep Wrangler, quando a pessoa gosta do seu Jeep Wrangler, ela coloca um patinho igual do Canva em cima do seu para-brisa, do seu carro. E aí você entra assim, você olha nos carros do trânsito do seu lado, o painel tá cheio de pato, que a pessoa gostou do seu carro. É uma parada que existe só no Jeep Wrangler. Já pensaram em algo do tipo? Não. É porque isso é uma cultura lá, né? Exato. Mas não, é o mesmo patinho, a mesma dinâmica. É o mesmo patinho. Não conectaria aqui, mas a gente tá pensando em como a gente explora um pouco mais o pato pro ano que vem, porque ela é uma figura querida. Eu acho que é interessante quando a gente pega elementos como um mascote para fazer a conexão com o público, porque no final é tudo como a gente vai comunicar, né? Então a gente traz o pato porque a gente acredita que ele pode ser um mascote interessante para criar uma conexão emocional com as pessoas, para ser mais divertido, para levar para os eventos e ter uma referência que não seja só a nossa logo, mas também trazer o pato, porque tudo no final vai comunicar a marca. E quando a gente consegue fazer com que o pato tem 3 metros, ele é fácil de você ver em eventos, que as pessoas vão ver, vão tirar foto e vão lembrar da gente, a gente conseguiu realmente ali o nosso objetivo, que é fazer o Canva ser lembrado mais uma vez, não só pela sua logo, mas agora ali pelo pato. Poderia criar uma narrativa para que as pessoas presentem outras pessoas com um patinho quando gostassem de algo. Com um patinho, exatamente. Isso podia ser uma história. Podia ser mais uma história. Né? Lá é o Wrangler, aqui pode ser algo. Ó, quando você gostar de uma coisa que alguém fez, deixa o patinho lá e aí você distribui no evento. Fez um design bem feito, ganhou um pato. Você fez um design bem feito e ganhou um pato. Agora, Fê, falando um pouco sobre você, a tua comunicação perfeita, a oratória e fala, desenrola. Você estudou isso. Me fala um pouco sobre a importância de se comunicar bem para que você seja o porta-voz do Canva. Isso é interessante porque tem pessoas que estão à frente das empresas, grandes empresários, e não conseguem falar. E aí acabam não sendo vistas como gostariam de serem vistas, se tornam invisíveis. Imagina você, nesse momento de campanha, você não poder ser o porta-voz desse grande momento. Seria uma desilusão, digamos assim, né? Me fala um pouquinho sobre a importância que você vê disso, cara, e como você se preparou para isso, para esse grande momento, porque chegou a hora, você estava treinando pro jogo, chegou o jogo grande, né? Claro, eu acho que assim, com toda certeza a comunicação ela é muito importante quando a gente está falando do mercado corporativo, tanto externamente quando a gente está falando de entrevistas, palestras, mas também internamente. Então eu acho que a minha preparação veio de anos de carreira, onde eu entendi que a comunicação era fundamental para que eu conseguisse atingir os meus objetivos. Então a comunicação e a oratória são muito importantes para você conseguir representar muito bem as suas ideias dentro de uma reunião, para você conseguir se colocar dentro da sua empresa, para você conseguir construir credibilidade, para você conseguir construir autoridade. E isso tanto internamente quanto externamente. Então, para mim, é uma skill que ela tem que ter em todos os profissionais, em todas as áreas. Mesmo quem não vai usar a oratória para fazer palestras ou se comunicar, usa a oratória no dia a dia. Numa reunião onde você vai apresentar um projeto, é super importante você conseguir trazer essa credibilidade, você construir uma história, você trazer segurança para o que você está fazendo. Porque a confiança que você transmite vai dar essa credibilidade, vai ajudar muito no convencimento das ideias que você está trazendo. Eu já vinha trabalhando isso desde a minha outra empresa, então eu trabalhei no Pinterest antes de trabalhar no Canva. Então no Pinterest, quando eu comecei, tinha muito interesse sobre a plataforma, de entender mais como é que a plataforma funcionava, como é que os criadores podiam criar conteúdo para lá. Então você precisava explicar isso. Exato. E aí eu fui muito convidado para muitos eventos. E aí o mais interessante, assim, acho que nem todo mundo sabe disso, mas a primeira palestra que eu dei de fato foi no Fire Festival de 2022. Que é o da Hotmart? Da Hotmart, um evento incrível. Tinha 3 mil pessoas no palco. Foi o primeiro que eu fiz. Logo eu já tinha feito, obviamente, algumas encontros para 50, 100 pessoas, mas quando eu recebi o convite eu falei, agora é a hora, eu vou fazer isso dar certo. E aí eu acho que tem uma questão de preparação. Então, por exemplo, nessa palestra eu passei
muito tempo me preparando, recontando essa história várias vezes. Eu sabia os slides de cor e salteado, eu memorizei de uma maneira que não necessariamente é a melhor estratégia, mas para mim me deu segurança naquele momento. Então, eu memorizei todos os slides e eu tinha claro, se eu começar os 5 primeiros slides bem, depois eu consegui respirar e eu vou adiante. Acertar o primeiro passe do jogo, né? Exato. Era acertar o primeiro passe. Exato. Pra ganhar confiança. Exatamente. E aí, muito engraçado que eu cheguei no dia do evento e eles foram me dar o passador de slides e eu nunca tinha usado um passador de slides. E ele me falou, tá aqui o passador de slides, você sabe como funciona? E aí eu olhei, não, esse modelo não. Boa. E aí, disfarçou legal. Disfarcei e segui adiante. E aí eu acho que foi uma questão de eu estar comunicando algo que só eu sabia, né? Porque eram poucas pessoas que trabalhavam no Canva naquela época, a gente tinha menos de 14 pessoas no time. Então era um conhecimento que era muito meu e eu sabia que eu tinha autoridade, eu tinha credibilidade para falar ali. E aí eu treinei muito para ter a confiança de chegar lá e fazer essa palestra. E aí, na sequência, eu tive várias palestras e a gente vai desenvolvendo essa comunicação. Sim. E eu acho que é muito interessante quando você põe em prática, você vai desenvolvendo, vai treinando e vai entendendo também qual o seu formato, como você fica mais tranquilo e como a sua preparação tem que ser feita. Porque hoje eu já não decoro a apresentação como eu decorava lá no início, mas eu entendo os principais pontos, eu entendo o que eu quero falar em cada slide. Isso, organizar as ideias em tópicos, preparação do discurso, como concatenar ideias, organizar elas. E aí, uma coisa muito legal que você falou, não existe um grande orador, um grande comunicador sem confiança. A gente é um transbordo de confiança. Aí você me disse, pô, eu nunca tinha feito a palestra, eu nunca vi um passador, mas na hora que você tá ali sabendo que você sabe do conteúdo, que você é autoridade, não tem como você ir lá e mandar mal, porque você tá transbordando conhecimento. Tem uma questão, assim, de mentalidade, de mindset Total. Muito importante, que é você se alimentar dessa confiança. Então, eu lembro que, assim, antes de eu entrar, chega a ser engraçado, mas antes de eu entrar na palestra, na primeira palestra, que já tinha 3.000 pessoas, eu pensei assim, eu não posso tropeçar, eu não posso cair, de resto eu sei fazer. Então, assim, quando eu olhei... E aí, como eu baixei tanto o nível do que eu tinha que fazer, que eu não tenho que cair, o resto eu domino. Então, eu já tinha muito claro que, assim, falar sobre esse assunto eu sei falar, tá tudo tranquilo, eu vou conseguir. Eu só não posso cair, pra não passar essa vergonha. E aí, o que eu fiz, por exemplo? Eu cheguei mais cedo no evento, eu vi o palco, eu vi de onde eu ia sair, qual era o caminho que eu ia ter que fazer. Eu conversei com o pessoal da técnica para entender qual era o melhor microfone. Então, por exemplo, eu optei por o microfone aquele de que fica no headset. O headset. Porque o que eu pensei? Se eu ficar nervoso, a mão vai tremer. A mão vai tremer, isso vai aparecer. E eu gosto de trabalhar com a mão na palestra. Sim. Então eu falei, não. E aí eu acho que tem uma questão de escolhas que você faz, se conhecendo, entendendo como você vai performar melhor e vai te dar mais confiança também. É isso, é a pessoa se conhecer. Eu sempre falo que é um processo mais do meu mentorado, eu tenho os meus mentorados de comunicação. Eu falo, cara, é um processo muito mais seu do que meu. É a gente começar a perceber como você funciona. Aquele dia, por que você falou bem? Ah, porque eu não briguei com a minha mulher, porque eu vou levar meus filhos pra escola, porque eu tava mais feliz. Entendendo, visualizar. A tua mentalidade, ela diz muito porque você fala bem, cara. Porque a minha mentoria eu falo, como é que eu vou te ensinar comunicação e oratória se você tá totalmente sem autoestima, sem confiança, você tem que estar preenchido. Sim. E aí sim a gente fala sobre isso. Então, tem muito mais a ver com mentalidade do que todo o resto, cara. Eu falo que não é terapia, mas é terapêutico. A gente entender onde a gente tá no mundo pra gente poder ir lá entregar. Então, fica muito claro que você... Eu não sei, isso foi intuitivamente ou você chegou a estudar? Não, foi intuitivo. Então, o teu mental é muito forte, cara. Você vem do esporte? Alguma coisa? Eu tenho uma disciplina muito forte, mas eu não sou do esporte. Mas eu acho que talvez tenha sido um processo de disciplina muito forte que eu tive sempre na vida. Eu estudei no colégio militar, não segui a carreira militar, fui para outro caminho. Mas hoje em dia eu sou uma pessoa muito disciplinada, que levo muito a sério, arrisco a minha rotina. Então eu acho que eu entendi muito bem o que eu tenho que fazer para alcançar o que eu quero. Boa. E aí eu acho que isso eu uso para o esporte, mas também para o trabalho e para essas palestras. E eu acho que tem uma questão muito importante quando a gente pensa em oratória, que é quando você
tem segurança, que você domina o assunto, você consegue performar bem. Então, eu acho que é muito entender o que vai te dar essa segurança. É ler mais livros? É revisar 20 vezes a apresentação? É ver mais vídeos? É se alimentar de outra maneira desse conhecimento? Então, acho que a pessoa tem que ir atrás desse estágio de eu domino, eu tenho confiança para falar sobre esse assunto. É que as pessoas querem falar e do nada já ir bem. Né? Você só é um melhor profissional de marketing depois de tantos anos. Sim. E as pessoas querem gravar, nossa, mas eu sou ruim. Pô, mas você não nasceu sabendo, você tem que se preparar. Aí chega lá pra fazer o discurso, faz de qualquer jeito, a gente não é acostumado na escola, vai lá na frente, não sabe, é uma cartolina e alguém ri, aí vai te dando trauma, vem a família rígida, vai te colocando traumas, vem uma separação dos pais, é mais trauma, tudo isso vai te deixando com medo. Mas eu sempre falo assim, se eu for te perguntar nome completo, RG, CPF, data de nascimento, você sabe, você não vai nem ficar nervoso. Agora o problema é que você não prepara o discurso, já não sabe falar, tá com a confiança baixa, como é que vai falar bem? Mas sabe que tu tocou num ponto bem interessante? A gente não é preparado para isso. Lógico que não. E eu já trabalho em empresas internacionais há mais de 7 anos e a gente entende a diferença de comunicação entre os diferentes países. Por exemplo, os americanos, eles trabalham muito a oratória. Eles têm isso como matéria da universidade, muitas vezes. Então você entende o quanto eles conseguem se posicionar, o quanto eles conseguem passar uma imagem muito mais de credibilidade, trabalhar o projeto deles, desenvolver ali a ideia, do que às vezes as pessoas que não tiveram a mesma preparação no Brasil. E eu acho que assim, até é engraçado esse ponto, porque eu acho que já trabalhando com diversas, times de diversos países, o brasileiro entrega demais. O nível de entrega que a gente tem aqui é incrível, mas nem sempre a gente sabe se vender. Nem sempre a gente consegue se posicionar de uma maneira que realmente demonstra tudo que a gente entregou, tudo que a gente fez. E aí é engraçado que daí a gente vai pro outro lado e tem o americano, que tem uma oratória muito boa, que consegue construir uma história muito interessante e às vezes a entrega não é tão boa quanto a gente. Não. Mas a maneira com que ele vendeu e a maneira com que ele entregou isso fez toda a diferença. Eu tenho um amigo familiar americano e ele tem um carro japonês. E eu falei, pô, já tive um Ford, já tive um carro. Ele falou, não. Carro americano eu não acredito em nada que americano faz. Olha só, a gente aqui pira. E ele lá não acredita. E tem um número no Brasil, aqui a gente lê uma média brasileira, olhe lá, 4 livros no ano e olhe lá. Fora é de 15 a 20 livros no ano, países mais envolvidos. Naturalmente tem isso. Também deles conseguirem argumentar melhor, Quem lê melhor, fala melhor, tem melhor vocabulário. Mas o grande ponto é, você vai aprender natação, você tem que pular na piscina. Sim. Vai tocar violão, você tem que pegar no violão. Aí você quer aprender oratória, você vai ler um livro. Não. Você tem que ter a dessensibilização sistemática. Se expor, igual você. 3.000 pessoas num palco, tá aqui num podcast, exemplo e prática. Mas aí não, a pessoa, não, oratória, não quero nem me expor. Aí vai ler lá o livro, Dale Carnegie, aí vai ler. Cara, mas se você não se colocar à prova, se você ficar negando o palco, você não vai conseguir desenvolver. Você sabe agora que você falou disso, eu lembrei, porque assim, eu lembrei agora porque deve ter uns 10 anos pelo menos. Eu lembro de um exercício que eu fiz, que a gente estava conversando exatamente sobre oratória no trabalho, e alguém falou um exercício, se grava e vê quantas pausas você faz. Como é que você trabalha a pausa? Porque uma das grandes dificuldades quando a gente fala de oratória, eu acho que é aceitar a pausa. É ficar em silêncio. Não preencher essa pausa. Você manja muito. Então, são os vícios de linguagem. Vícios de linguagem. E as pessoas acham que não deixar pausa é falta de educação. Exato. Sendo que eu acho que é um ruído. É a maneira com que a gente comunica. Eu acho que quando a gente pensa na comunicação brasileira, latina em geral, eu tô aqui me comunicando e se eu deixar uma pausa, é uma brecha pro outro entrar. Então eu tento preencher tudo sempre para não deixar com que o Felipe entre nessa conversa, porque ainda não acabei meu raciocínio. Então eu acho que a gente vai criando esses vícios de linguagem e a gente fala sem perceber. Eu tive a sorte de uma amiga minha me falar, Felipe, você fala muito quando você tá pensando e não precisa. E eu nunca tinha me dado conta. Mas depois que ela falou isso, que eu gravei e vi, eu vi toda a diferença. E aí você cria consciência, né? Exatamente, porque todo mundo que fala muito,
enfim. Nossa, tinha uma mentorada esses dias, o enfim. O enfim é bonito. É um vídeo de linguagem bonito. E ela escreveu um dia, enfim, eu tô com esse problema. Eu falei, não, até escrevendo não dá. Então, a pessoa não percebe, a gente tem que trazer pro nível de consciência. Então, é se filmar. Ou eu sempre falo de trazer um companheiro, alguém próximo, pra essa missão. Então, eu falei, você bate na mesa. Ou dá um tapa, derruba uma caneta, pra pessoa poder trazer pro consciente. Porque a gente não fala mesmo, não faz a pausa, na verdade. E grandes comunicadores fazem pausa. Então você pode pegar o Barack Obama. E acho que dentro da cabeça dele devia estar, o que você vai falar agora? Olhar pro lado. Tem até uma série, eu sempre recomendo na Netflix, pra você que tá vendo, Hitler, uma carreira. O cara é um crápula, naturalmente, mas tudo era um estudo. Ele subia no palco e deixava o povo bater palma e ficava 5 minutos sem falar nada. Aí ficava assim, ele ficava parado. Quando ele abria a boca, o pessoal pirava. A pausa era muito valiosa e ali fica muito evidente, é importante. Então, mas quando a gente pensa na pausa, ela também é uma chance da tua audiência processar o que você falou. Eu acho que quando a gente está comunicando uma coisa que é muito importante, ou você está dando uma palestra, ou você está ensinando alguma coisa, a pausa também entra nesse momento para você dar a chance da sua audiência captar aquela informação e absorver. E em tempos de 2x no WhatsApp, por favor, uma pausa, você organiza as ideias e fala, entendi. E a pausa, ela até, ao invés de eu te falar, atenção, se eu ficar quieto. Deixa eu te falar uma coisa, não preciso nem gritar. Uma pausa, falar mais baixinho, ela também vai comunicar. É muito louco, cara. Com certeza. É maravilhoso. Parabéns. Sua oratória é um fenômeno. Obrigado. Muito bom mesmo, cara. Se tudo isso foi analisando a si próprio, e sendo muito disciplinado, você tá de parabéns. Obrigado. Muito bom mesmo, muito bom. Pra quem não teve essa chance, como ele, né, de fazer sozinho, quiser aí um suporte que eu pegue pela mão, tem os links na descrição, a minha mentoria de comunicação, tem a minha palestra de comunicação e também os meus cursos de oratória. E eu super recomendo, porque eu acho que a gente precisa muitas vezes que alguém nos guie nisso, porque esse processo de ter consciência sobre o seu modelo de oratório, o que você precisa pra melhorar, nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Então ter alguém, ter um espelho, ter alguém que indique os pontos que de repente você não tá percebendo, mas tá falhando, que vão fazer toda a diferença, são fundamentais pra você evoluir. Tempo é dinheiro, e às vezes a pessoa não tem o tempo, então você encurta caminho. Você pode ir a pé ou pode ir de carro, eu sou o carro. Você pode ir a pé também e ir aprendendo nesse dia a dia, mas a gente consegue encurtar esse caminho com certeza. Então link na descrição, obrigado aí pela chancela, Fê. Cara, vamos lá pro finalzão? Vamos. Só pra encerrar, qual é a próxima campanha e qual é a próxima celebridade? Podemos saber ou não? Não podemos saber, mas estamos nesse momento fazendo o planejamento do ano que vem. Eu acho que existe muito debate agora qual é a próxima celebridade, porque a gente teve a Xuxa 2 semanas depois. A régua tá alta. A Graça, a régua tá alta. E a gente tá surfando uma onda tão boa que as pessoas estão associando o que tá acontecendo na internet com as campanhas do Canva. Por exemplo... A Ivete se divorciou. Os comentários eram medo que isso seja uma campanha do Canva. Então, e a gente tem também várias celebridades e personalidades públicas que a gente sentiu que já demonstram interesse e se tornaram a próxima cara do Canva. Porque realmente essa campanha foi um sucesso, foi super interessante, gerou um buzz e põe mais visibilidade em quem tá junto com a gente nessa história. Então, o casting da próxima campanha vai ser muito bem cuidado e eu acho que a gente vai ter interesse de muitas pessoas de participar. Eu não tenho dúvida. Eu aposto que muitos grandes empresários, agências de influencers, de atores e apresentadores já estão aí batendo na porta de vocês, não estão não? Então. Com certeza. Mas é uma conversa pra gente ter no ano que vem. Boa. Fê, obrigado. Deixa a tua rede social pra galera. O do Canva é Canva Brasil. O do Canva é Canva Brasil. Você pode seguir a gente no Instagram, mas também a gente desenvolveu novos vídeos para o YouTube, então se você quiser conferir no YouTube é Canva Brasil, e a minha rede pessoal, o Instagram, é FR Godoy, Felipe Godoy. Você vai lá, vai ver alguns vídeos sobre o Canva, vai ver mais informações sobre a campanha da Graça, algumas curiosidades, então pode seguir lá que você vai ver um conteúdo bem legal. Muito bem, Fê, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo papo, por abrir a caixa preta aqui pra gente, e eu sou o Felipe Folli, pra você que não me conhecia ainda, me segue no Instagram, @FelipeFolli, links na descrição do meu Instagram, da minha mentoria, dos meus cursos, palestras. Bora destravar a comunicação para todo mundo ter uma comunicação fora de série, porque quem não se posiciona é posicionado. Tamo junto, tchau, deixa o teu like.